Facções criminosas se multiplicam no Brasil todos os dias. Fruto do aumento do crime no país e da organização dos criminosos, esses grupos ganham cada vez mais poder. Os dois grupos mais famosos com certeza são os de Rio de Janeiro e São Paulo, mas conforme essas facções sudestinas vão crescendo, outros lugares e regiões passam a abrigar novos grupos criminosos. É o caso da instituição que contaremos a história hoje. Neste vídeo falaremos sobre o surgimento da Família do Norte, principal grupo criminoso da região norte do país. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente veio contar a história da FDN, depois que vocês pediram pra cacete aí nos comentários. Pô, vocês sempre pedem e a gente faz as coisas pra vocês, né, mano? A FDN, ela foi formada no norte do país e tem uma história bastante complexa que envolve as duas facções aqui, tanto de São Paulo quanto o Rio de Janeiro. Presta bastante atenção aí, mano, que vai ter bastante coisa de geografia, de história, de sociologia, que a gente foi buscar várias fontes interessantes e várias referências importantes aí pra vocês e seguras também, pra trazer o melhor conteúdo sempre, como a gente sempre faz. E antes de entrar no vídeo propriamente, a gente tem que pedir o like de vocês. Pô, já mete o dedo no like aí, pelo amor de Deus, galera. Pô, o dedo não vai cair, ajuda pra cacete a gente, tá? Se inscreve no canal, se inscrever é muito importante também, porque quanto mais você se inscreve, mais a plataforma entende que tem que mandar os vídeos pra frente, e ative o sininho também pra receber notificações toda vez que a gente lançar o vídeo. E irmão, estamos trabalhando pra cacete, vai ter vídeo demais, velho. Edu, roda a vinheta. A gente trouxe aqui esse tema, também a pedido de muitos de vocês, né? A história da FDN tem a ver muito também com a história do CV e do primeiro comando aqui de São Paulo, tá? Para entender essa história por completo, assim, para absorver bem ela, ou pelo menos de forma mais aprofundada, a gente precisa voltar no tempo e entender o funcionamento dessas duas facções do Sudeste, para entender como a do Norte foi feita, né? Foi fundada. Vocês vão ver como o surgimento da FDN tem muito a ver com o sistema de tráfico no Brasil e o fortalecimento de grupos criminosos tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então presta atenção aí, tiozão, se liga, mano, ó, foca na tela, foca em nós. A gente vai usar aqui, o principal referência nosso é o livro PCC A Guerra, de Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, dois grandes autores e pesquisadores da área. Além desse livro, também usaremos os artigos do pesquisador Roberto Magno Reis Neto e outros artigos científicos que vamos citando ao longo do nosso vídeo, certo? Então é o seguinte, galera, vamos dar uma viajada aí pela história e pelo Brasil para entender essa treta. Bom, rapaziada, bora aqui voltar então no início dos anos 2000 e falar um pouco sobre o primeiro comando. Nesse vídeo aqui, galera, a gente vai andar por vários lugares do Brasil. Então o primeiro lugar que a gente vai ir é no início dos anos 2000, lá em São Paulo. Edu, bota o mapa de São Paulo aí. São Paulo. Beleza, estamos em São Paulo, aqui estado de São Paulo, lá por 2003 e 2004. Nesse período, houve uma troca de comando no primeiro comando. Geleião e Cezinha, que eram os membros mais antigos e violentos da facção, foram expulsos por um outro chefe, que é o Marcos Herbas William Camacho, o Marcola. Em 2006, por conta de uma transferência em massa de líderes do comando para presídios de segurança máximo, os caras fizeram um estrago na rua de São Paulo, que terminou com a vida de muita gente, entre eles muitos agentes de segurança. Inclusive a gente tem um vídeo no canal contando essa história de como que os caras saíram pra rua para tirar a vida de agentes de segurança. Então, ali no início dos anos 2000, o Estado foi obrigado a endurecer a luta contra o comando. Daí para frente, o comando começa a adotar outras estratégias de ação. O comando de São Paulo abre mão da espetacularização da violência e institui um setor chamado Sintonia do Progresso. Esse setor começa a funcionar mais fortemente em 2007. Vocês podem conferir toda essa história aí no livro do Márcio Cristino chamado Laços de Sangue. Márcio Cristino foi um procurador que pesquisou, né, e investigou o PCC durante muitos anos. Essa sintonia do progresso, rapaziada, visava inserir o comando no comércio regional e internacional de entorpecentes. Vamos compactar aqui para vocês entenderem melhor. A gente está em São Paulo, 2003, 2004.
2004. O comando troca de comando, o Marcola vira o chefe do comando. E aí, quando vários presos são transferidos para a penitenciária de segurança máxima em 2006, o comando sai para a rua e tira a vida de muita gente. Ao fazer isso, o Estado brasileiro, o governo de São Paulo, começa a endurecer as coisas para o comando. E o comando passa a adotar um outro sistema, uma outra estratégia, ficar mais quieto para não ter problema com a polícia e não ter problema com o Estado brasileiro. E aí cria-se um lance chamado Assintonia do Progresso. A Assintonia do Progresso tem como objetivo fazer e começar a fortalecer o tráfico de drogas no Brasil e fora do Brasil, feito pelo comando da capital. E os caras, galera, começam a fazer esses corres para tentar dominar as rotas de tráfico e impor um monopólio do comando, tanto aqui no estado de São Paulo como fora daqui. Agora, Edu, leva pro Rio de Janeiro, vamos pro Rio de Janeiro. Saímos de São Paulo e vamos pro Rio. Bom, Rio de Janeiro, o grupo mais forte do Rio de Janeiro, a facção mais forte é o CV, e no final dos anos 90, esse grupo, ele dominava grandes rotas de comércio de entorpecentes que vinham da Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, até o Brasil. Um dos responsáveis por isso era o Luiz Fernando da Costa, conhecido também pelo pseudônimo vulgo Fernandinho Beiramar. Galera, o Beiramar importava tanto da Colômbia, local em que tinha contato íntimo com as Farc, que garantia a exportação do produto, também importava erva do Paraguai, onde ele controlou parte do tráfico de lá, tá? Ele era um cara que era realmente poderoso nesses dois lugares. Fernandinho não só traficava, mas ele acabava tendo apoio de vários bandidos e grupos no norte do país. Enfim, para controlar a rota e colocar pó aqui dentro, ele precisava da ajuda de vários bandidos da região norte, tá? Só para vocês conseguirem entender. Para agora, vamos sair do mapa do Rio de Janeiro e vamos lá para o Pará, no norte do país. E do manda para o Pará. A principal rota do tráfico de entorpecentes lá no norte é conhecido como Rota Solimões. Veja, rapaziada, essa rota pega pó do Peru, da Bolívia e da Colômbia, que juntos esses três países aí produzem mais ou menos 80% do pó consumido no mundo. E aí, esse pó é levado até o Brasil pelo Rio Solimões. Bicho, o Rio Solimões é enorme. Eu não sei, quem conheceu aí sabe. Tu tá numa margem do rio e não consegue enxergar o outro pelo tamanho que o rio é. É uma quantidade de água absurda, meu irmão, absurda. Geralmente o pó sai desses países, passa pelo Amazonas e depois vai pro Pará. Tá vendo a rota aí no mapa? Dá uma olhada, eu vou pedir pro Edu colocar essa rota no mapa aí pra vocês, tá? Galera, a fita é que eu preciso que vocês entendam que para exportar esse pó pra Europa ou para distribuir ele em regiões litorâneas, e as regiões litorâneas no Brasil são as regiões que mais tem gente e que mais cheira, é preciso deixar o barato guardado em algum lugar. É preciso deixar esse pó que chega da Colômbia via Solimões guardado em algum lugar, certo? Antes dele pegar a entrada. No crime, os caras chamam o lugar para deixar o estoque e mexer com a logística de chão. Olha no mapa aí. O Pará fica entre os estados litorâneos do Nordeste e entre o Amazonas. Sacou a importância do Pará, tá? E do Amazonas? O Pará é o chão aonde fica a droga ali, os entorpecentes guardados até eles irem pro litoral ou para fora do país. Agora volta novamente no Rio de Janeiro com o mapa. Vamos lá. No início dos anos 2000, Fernandinho Beiramar vai preso e parte do seu grande esquema é desmantelado. Em 2004 e 2005, Beiramar começa a ser transferido nas penitenciárias federais, de uma penitenciária para outra. Todas essas penitenciárias são de segurança máxima, o que fez seu negócio ruir mais ainda porque ele ficou meio que incomunicável. O CV ainda tinha controle do tráfico até mais ou menos 2009 e 2010. Ele negociava o tráfico com quadrilhas locais, tanto no Pará quanto no Amazonas, como a gente já disse anteriormente para vocês, e essa informação é bastante importante para a gente conseguir entender o que aconteceu. Agora volta para São Paulo no mapa. Em 2009 e 2010, o primeiro comando começa a acelerar o processo de invasão de locais de tráfico e rotas, junto com a sintonia, né, aquele setor que trabalha com o tráfico, que é a Sintonia do Progresso. Então, o PCC começa a mandar membros para o norte e para as fronteiras com o Paraguai, principalmente nas cidades de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. A gente já falou, inclusive, dessas duas cidades em um vídeo que a gente vai deixar no card para vocês. Um dos caras que gerenciava essa empreitada era Jeremias de Simone, conhecido também como GG do Mangue, que inclusive temos um vídeo dele aqui também contando toda a história dele. Esse cara foi realmente diferenciado no primeiro comando. Galera, o fato é que o primeiro comando foi entrando em rotas que antes eram dominadas pelo CV, e os dois grupos que conviviam juntos, dividindo rotas durante um bom tempo, acabam se
entenderem em um certo momento. Então, pessoal, o que temos aqui até agora? Temos duas organizações do Sudeste, uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, aumentando seu poder e abrindo franquias nas outras localidades de rota de comércio de entorpecentes. E isso vai causar um problema muito grande, que a gente vai contar daqui a pouco para vocês. Presta atenção nesse ponto. Em 2016, segundo as investigações, o comando da capital teria tentado pela primeira vez acabar com a vida de um cara chamado Jorge Raffatomani. O Jorge Raffatomani era uma espécie de traficante-chefe da fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Nada entrava e nada saía sem que o Jorge Raffatomani soubesse disso. A ordem dada era para que o comando negociasse com ele e conseguisse obter o monopólio das rotas de tráfico entre o Paraguai e o Brasil. Mas como não tinha conversa com o Rafa, o comando resolveu que teria que ser na ação mesmo, tá ligado? Teria que socar o aço no cara. Essa primeira tentativa de tirar a vida do Tomani foi Pedro Juan Caballero. Os caras do comando pararam um carro blindado na frente da casa do Tomani, só que os seguranças do Tomani, que eram quase todos ex-policiais, perceberam uma coisa errada, que tinha armas de grosso calibre ali dentro do carro blindado que eles pararam e deram tiro e os caras conseguiram fugir, mas deixaram o blindado ali no local. Agora, galera, é o seguinte, segundo investigações e os livros que nós consultamos, tá? O comando da capital se uniu com alguns membros do CV e eles resolveram meter um plano louco para tirar a vida do Tomani. O plano envolvia mais de 50 homens e milhões de reais. Os caras compraram uma metralhadora .50, irmão, e colocaram dentro do furgão blindado. Essa .50 que aparece na TV lá, que os caras falam que derruba avião, manja. No dia 15 de junho de 2016, no cair daquela noite, Rafa para o seu Jeep Hammer no semáforo ali, Pedro Juan Caballero Ponta Porã. O furgão encosta na frente, o furgão, e os caras acionam a máquina de cuspir bala da Browning, tá ligado? O carro do Rafa tinha blindagem das mais poderosas. Mesmo assim, as balas de mais de 10 centímetros da metranca, tá ligado? Furou boa parte do corpo do rei da fronteira. Durante a ação ocorrida ali na região, houve intensa troca de tiros, pois havia muitos seguranças junto com Tomani. Galera, esse foi o fim de Jorge Raffatomani, que controlava a fronteira. E isso fez com que o CV e o primeiro comando começassem a brigar para saber quem ia comandar a fronteira dali para frente e, consequentemente, as rotas de droga para dentro do Brasil. E isso vai dar um problemão para muita gente. Agora vamos pegar o mapa de novo e vamos para Altamira, no Pará. Lá, até 2006, em Altamira, não havia facções criminosas relevantes no cenário nacional. Apenas assim, tipo, pequenos grupos e quadrilhas ali que ajudavam Fernandinho Beiramar, como eu falei para vocês. Com o avanço do primeiro comando e enfraquecimento do CV por 2007 a 2009 mais ou menos, os traficantes José Roberto da Compensa, José Pinto Carioca e Gelson Canaúba se juntaram e formaram a Família do Norte, maior e principal facção no norte do país. Esses caras são amazonenses e paraenses. Zé Compensa, que é o grande chefão de lá da FDN, começou no crime com 12 anos, tirou a vida de gente, tinha contato com traficantes no Peru, Bolívia e Colômbia, era um cara bastante rodado no mundo do crime. O Zé Compensa conhece a Rota Solimões como ninguém, não precisa nem de GPS no local. Esses caras se juntaram e formaram o que nós chamamos de FDN, ou seja, Família do Norte, para se fortalecerem e evitar a investida do primeiro comando de São Paulo, que não parava de crescer e batizar a gente nos presídios do norte. Novamente, para a gente poder entender aqui, o primeiro comando de São Paulo e o CV do Rio de Janeiro estavam brigando para dominar as principais rotas de tráfico para dentro do Brasil. Eles foram lá no Paraguai, numa ação conjunta, eles tiraram a vida de Jorge Raffatomani e depois começaram a brigar mais fortemente para saber quem ia ficar com essa rota. O comando da capital de São Paulo começa a invadir e a ampliar os seus horizontes e seus limites para outras regiões, e uma dessas regiões é a região norte, porque eles visavam ficar com a Rota Solimões, que traz muito pó pro Brasil. E aí, os traficantes e as quadrilhas de lá do norte começam a formar suas facções também para combater o avanço do primeiro comando ali na região. E o comando, pessoal, o primeiro comando da capital aqui de São Paulo, ele é especialista em dominar cadeia. Ele nasceu dentro de uma cadeia, manja? Quanto piores as condições das cadeias, mais favorece o crescimento da facção. A Família do Norte foi criada no bairro Compensa, em Manaus. Um bairro bem grande de lá da região, né?
e que tem mais de 90 mil habitantes. Realmente é um baita de um bairro. Tem até um time de futebol chamado Compensão, que a Polícia Federal chegou a colocar em investigações que talvez esse time teria recebido algum dinheiro aí da FDN, mas logo vamos dizer para vocês que são investigações e vai ficar nas referências aí. Galera, o fato é que a FDN começou a se espalhar rapidamente pelo Amazonas, né, e pelo Pará. Rapaziada, uma operação da Polícia Federal, meados dos anos 2000, chamada La Muralla, prendeu líderes da facção e desmantelou boa parte de sua estrutura entre 2015 e 2016. E aí, o que acontece? A FDN, para conter o primeiro comando, ela se alia rapidamente com o CV do Rio de Janeiro, que já estava em conflito com o primeiro comando depois do fim do Jorge Arafat Otomano, como nós já falamos para vocês. Aí, depois que a FDN faz essa junção com o CV, ela passa a mandar presidiários fazerem uma escolha. Ou vocês acertam com o agente da FDN e com o CV, ou a gente vai tirar a vida de vocês, porque certamente vocês vão acertar com o primeiro comando de São Paulo. E é nesse período que uma quantidade enorme de massacres começam a acontecer no norte e no nordeste do nosso país. Em 1º de janeiro de 2017, 56 presos perderam a vida após o tumulto ocorrido no complexo penitenciário Anísio Jobim, a Compage. Esses presos eram filiados ao primeiro comando. Os filiados do CV e do FDN se juntaram e ninguém sabe o porquê conseguiram invadir o setor do primeiro comando. O resultado foi um banho de sangue e cenas terríveis. Até rolou um monte de cena louca no Zap Zap da galera ali, cara arrancando coração, cabeça, um bagulho sinistro, pai. Ó, eu vou falar pra você, velho, bagulho muito louco mesmo, velho. Uns dias depois, na colônia Monte Cristo, em Roraima, o primeiro comando invadiu a ala do CV e da FDN e fez uma retaliação, tirando 33 vidas. Também teve um massacre, uma rebelião em Altamira, cidade do Pará, onde morreram mais de 60 presidiários, cara. Tudo isso, o bicho pegando, porque dentro das prisões, dentro da cadeia, foi onde o bicho pegou mesmo, que os caras falaram assim, olha, ou você se filia aqui, ou você se filia aqui, ou é treta e já era. E essa briga toda aí vai desembocar em mais um monte de sangue em tudo quanto é lugar ali do norte do país, dentro e fora dos presídios. Rapaziada, de 2017 a 2019 foram momentos terríveis, tensos, que fizeram com que as estatísticas de homicídio aumentassem coisas absurdas no Brasil. Essa treta entre a FDN e o primeiro comando repercutiu até em São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária de Sampa interceptou um bilhete em que o primeiro comando tentava recrutar um cara conhecido como Lúcifer, que hoje é considerado um dos maiores matadores de cadeia aqui no estado de São Paulo. Então o comando queria recrutar o Lúcifer para tirar a vida de um dos chefes do FDN, mas acabou não dando certo, né? O recrutamento era para tirar a vida do Zé da Compensa, o Zé Compensa, que é o chefe da FDN, mas o bilhete acabou não chegando para o Lúcifer, de acordo com as reportagens que a gente viu. Galera, hoje a FDN é considerada a terceira maior facção do Brasil, perdendo apenas para as duas do Sudeste. Nós não conseguimos aqui, por mais que nós pesquisássemos bastante, a gente se aprofundou muito, a gente não conseguiu saber exatamente qual é a quantidade ou proximidade da quantidade de filiados que a FDN possui, mas certamente está na casa de dezenas de milhares, tá? A facção também domina bairros em vários estados do norte e presídios, impondo suas vontades através dos tribunais da FDN, que são bastante pesados. Segundo as interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal, a facção FDN pagaria cerca de $1.000, cerca hoje de R$5.000, por uma carga aí de 5 quilos de cocaína, tá? 5 quilos de pó. Ou 1.650, ou seja, mais ou menos uns $7.000 pela mesma quantidade de pasta base. Eles passariam para o Comando Vermelho por 10 vezes esse valor. Só o CV, ou o primeiro comando, exportaria esse tóxico a 30 mil euros o quilo, que é muita grana, velho, muito dinheiro. Bom, todo mundo ganha muito dinheiro com isso, e o europeu e o pessoal do litoral, nas áreas mais populosas, fica com o nariz cheio de pó. O principal chefe do FDN, o Zé Compensa, está preso e pegou 132 anos de prisão. Ele é apontado como mandante de vários homicídios e organização criminosa para o tráfico de entorpecentes. Pessoal, a FDN hoje é considerada pelos estudiosos de segurança pública, que nós usamos aqui sempre para fazer, como a terceira maior e mais
poderosa facção do Brasil. E o seu poder, mesmo que tenha diminuído com algumas investidas do Estado e a prisão de alguns líderes, ainda é muito grande, principalmente na região do norte do país, pois segundo os especialistas, ela controla muito voto, e muito voto no Brasil significa poder e bastante poder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aí, conseguido entender ele. É um tema um pouco complexo, mas eu espero que a gente tenha conseguido explicar para vocês de uma forma muito boa, como sempre a gente faz. Antes de ir embora, eu peço o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho e vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Eu sou o Joel Paviotti, fui, valeu!